Nós estamos com imagens ao vivo de Buenos Aires, a festa da Argentina. O Mauro César, o Pilhado, eles acompanharam de perto a festa dos torcedores argentinos na Copa do Mundo do Catar. E agora imagens também impressionantes, né? Você não encontra um espaço aí no meio de tanta gente. A gente sabe, a delegação da Argentina chegou na madrugada desta terça-feira, feriado agora em Buenos Aires, né? Decretado feriado nacional na Argentina. Então, tá aí, festa que vai durar até o fim do ano. Não acaba nunca, né? Vai ser uma grande curtição, num período importante do ano, vai ser um final de ano muito legal pro torcedor argentino. Tá felicíssimo, né? Eu acho, e eu quero só lembrar que, embora não tenha sido uma exibição de gala, o gatilho para a confiança surgir no futebol argentino foi a vitória argentina diante do Brasil, dentro do Maracanã, na Copa América. Mudou. É só pegar as manchetes dos jornais antes e a partir daquele momento. E os depoimentos dos torcedores, aqueles que participam de espaços que são oferecidos para eles expressarem as suas opiniões, para eles foi muito importante ganhar do Brasil dentro de casa, dentro do Maracanã. E as coisas começaram a se ajustar. A música que o Piperno cantou no começo do programa, né? Eles citam essa vitória no Maracanã. Então tá aí, imagens ao vivo para você. E durante a Copa, claro que era a Copa do Mundo e tal, mas pela quantidade de argentinos, e a gente sabe, e eles vão para torcer, para apoiar, sei lá, o estádio parecia jogo de Copa Libertadores, né? Impressionante. Mauro, Pilhado, vocês que tiveram essa experiência de acompanhar de pertinho os jogos da Argentina na Copa do Mundo. Pode falar primeiro, Mauro. Essa é uma coisa que eu observei, assim, no primeiro jogo, a derrota lá para a Arábia Saudita, né, era até um ambiente um pouco diferente, porque a Arábia Saudita é o único país que faz fronteira com o Catar, né? Então, dá para ir de Jeddah até Doha, você vai de carro em 5 horas e pouco. É tipo Rio e São Paulo, né? Uma distância parecida. Então, é fácil de ir, né? Você pode fazer um bate-volta. De avião, então, é um pulo. Então tinha muito saudita, impressionante. Depois, no outro jogo que eles fizeram contra a Polônia, quando perderam, nossa, aí tinha mais saudita, aí toda a parte tinha saudita. Qualquer lugar você tropeçava, você andava para lá, para cá o tempo todo, que eles estavam muito empolgados, né? Até que foram eliminados, tudo, obviamente, voltaram para casa. E os argentinos, eles foram assim, foi crescendo, né? Porque a cada vitória, México, Polônia, Austrália, e foi chegando mais gente. E uma coisa que eu notei desde o começo, eles venceram o México, o jogo seguinte contra a Polônia, muita confiança. E essa confiança, de fato, ela vem daquilo que o Vanderlei falou, a Copa América. A Copa América para ele foi muito importante. A gente, às vezes, falta também aqui no Brasil entender um pouco dos adversários. Eu tenho a impressão que, eu falo todos nós, imprensa, comissão técnica da seleção, entender como isso pode impactar num importante rival, que poderia ter cruzado o caminho do Brasil. Não cruzou porque o Brasil perdeu para a Croácia, senão os dois se enfrentariam. E a Argentina ficou um bom tempo, as 2 últimas décadas, sem ganhar nada, muito coadjuvante do Brasil. O Brasil ganhava a Copa América, o Brasil ganhou a Copa do Mundo, o Brasil chegou em final, o Brasil foi para... E a Argentina ali, Olimpíada, ficou lá para trás, lá. A Argentina não ganhava nada. A Argentina ficou um bom tempo, só ganhou aquela medalha de ouro lá no começo da carreira do Messi, ele, Agüero, aquele pessoal. E só, na China, né, 2008, se não me engano. 2008, e só, mais nada. Esse tempo todo a Argentina ficou muito coadjuvante. Campanhas, às vezes, erráticas nas eliminatórias, faziam. Aí a Copa de 2018, o Messi classificou a Argentina na reta final, no jogo do Equador lá, porque eles estavam correndo de não ir para a Copa do Mundo, que é uma vergonha, né? Não se classificar para a Argentina e o Brasil, é uma vergonha se classificar. 2018. Também, foram 2 seguidas, é verdade. Muita dificuldade. Então, aí teve aquela Copa América aqui anterior no Brasil, que eles foram eliminados pelo Brasil lá em Belo Horizonte, e estavam reclamando muito da arbitragem, acho até com muita razão. Sim. E o Messi, na época, espinafrou, aí a Conmebol puniu, não joga mais, tô de saco cheio, Conmebol e tal. Foi a primeira vez que o Messi cuspiu a abelha africana na vida, né? A gente nem sabia que ele era capaz, mas ele cuspiu as abelhas africanas furiosamente. E ali tem uma mudança de comportamento do Messi. Foi a primeira vez que eu me lembro que o Messi se posicionou como liderança da seleção argentina. Pô, eu tô aqui, eu sou o Messi, isso aqui foi uma sacanagem, eu não aceito, eu vou chutar o balde. Chutou o balde. Ali houve a grande união dele com o Scaloni e os demais jogadores. Ali que tudo começou. Porque aí, quando o Messi fica na seleção e ele fecha com um jovem treinador, jogou com ele. E o Tic Tapia, que é o presidente meio fantoche lá que está lá, quem manda são os caras ali atrás, né? Tem uns dirigentes de clube ali que influenciam muito ele. Ele era genro de um cartola do Independente, inclusive. Aí quando ele não tinha opção, outro técnico para contratar, não tinha dinheiro, os grandes treinadores argentinos não queriam pegar essa bucha,
Então deixa o cara que ele é uma espécie do Jardine, com menos experiência ainda, que o Jardine é treinador profissional de São Paulo. Ele nunca treinou um time profissional. Vai deixando. E é ali que eles se uniram ali, a partir dali. Aí se preparam para ganhar a outra Copa América, que seria em casa, e na Colômbia. Aí a Colômbia a gente fala, não vamos fazer por causa da pandemia. Aí o Brasil aceita fazer. Mas eles vieram mobilizados para ganhar a Copa América aqui, de fato. É uma coisa muito silenciosa, que a gente não está acompanhando. Aí quando eles vencem, aí tem um sinal muito claro ali, que é a maneira como eles comemoram aquilo. De uma maneira que eu acho que o brasileiro não comemoraria. A Copa América. Não, eles festejaram muito. E foram recebidos, não com essa festa toda, evidentemente, mas com muita festa pela torcida, com pandemia e tudo. Aí no meio disso tem a morte do Maradona, e vai havendo toda uma união. Isso tudo aí não aconteceu, gente, nem em 14, que a Copa foi do lado de casa, foi um país vizinho que é o Brasil. Essa mobilização eu nunca vi, porque mesmo na Argentina, muitos jogos dessa enfadonha eliminatória sul-americana, com jogos intermináveis, você percebe nos jogos, até pela televisão, essa nota, eu já conversei com pessoas que falam isso também lá. A seleção já não cativa tanto, esses jogos de eliminatória no campo do River Plate, jogo com a Bolívia, o ingresso é mais caro, parecido com o que acontece aqui. Um distanciamento assim maior. Mas agora houve uma mobilização absurda. Parece que todos os argentinos se juntaram em torno dessa seleção. O Messi é o grande catalisador, o treinador mostrando capacidade, mas sem casca nenhuma para aguentar as porradas que tem que aguentar para ser técnico da Argentina. Teve essa capa protetora que é o próprio Messi. Olha, é meu, tá comigo aqui. Não mexe comigo. Os jogadores ao lado, também com ele do lado. Então, e mais os jogadores que estão em campo se juntaram, porque estão tudo pelo Messi. E a coisa foi crescendo. E durante a Copa, essa derrota para a Arábia Saudita, funcionou como um efeito contrário, porque eles se uniram mais e a cada jogo, até o jogo da Austrália, a Austrália era para estar uns 4-0, o Lautaro perdeu 2 gols ridículos, né? Aí a Austrália faz que a bola bate na zaga e entra. E a Argentina fica no 2-1. E no final, o Dibu Martínez fez uma defesaça. Quase que a Austrália empatou. Quem viu só a final do jogo, pô, que injustiça. Não, era para estar 4-0 aquele jogo. Eles jogaram muito melhor que a Austrália. Segundo tempo. Primeiro foi difícil. Mas a Austrália não era a Coreia do Sul também, né? A Coreia do Sul queria jogar dentro do campo do Brasil. Que gracinha, né? O Paulo Bento. Vamos jogar dentro do campo do Brasil. O Brasil deitou e rolou. A Austrália fechada, retrancada, um time chato de entrar. E eles jogando mal. No segundo, eles ganham o jogo. Você imagina que... Não, acabou o jogo. Era uma festa. Os jogadores e a torcida... E eu fico observando aquilo. Eu comentei com o Chacon, falei, eles estão crescendo. Eles estão ficando cada vez mais unidos e motivados. E a torcida alucinada. E aquilo, cara, isso é muito importante. Uma Copa do Mundo. E, sabe, só ganhando moral. Aí acontece, o Brasil ser eliminado. É o outro ingrediente. Nossa. O Brasil, grande rival pela geografia e tal. O Brasil caiu. Quem vê? Croácia. Aí chapuletou ao gosto do Brasil. É mais força ainda. Então eles foram crescendo durante a Copa. E fizeram 2 bons jogos na reta final. Que é curioso, a França não fez, né? Eu acho que a França não jogou bem contra Marrocos. Correu até muito risco contra Marrocos. Contra a Inglaterra também não tinha sido tão bem. A Inglaterra foi até melhor que a França. E na final, a França também não foi melhor. A França, ela veio meio tropeçando na reta final. E quase foi campeã, né? Tamanha a qualidade dos seus jogadores. A melhor geração de jogadores hoje é francesa. A França tem a melhor geração de jogadores. Detalhe, né? Que quando termina o jogo, na parte final do jogo contra a Argentina, só o goleiro era branco. Jogadores de origem africana, miscigenação. Se bem que tem alguns franceses racistas lá que quando perdem eles não são franceses, né? Só quando ganham. Isso acontece. Coman foi atacado na rede social, os cafajestes lá e tal. Franceses, né? Porque racista tem tudo quanto é lugar. Tem aqui, tem na Argentina, tem lá. Tem na Inglaterra aconteceu isso. Inglaterra aconteceu na Europa. Sempre com jogadores negros, quer dizer, acontece sempre coisa. Né? São os racistas, obviamente, é assim, né? Mas, tecnicamente, eles perderam 8 jogadores, entre eles titulares, ainda assim. Eles tinham uma ótima seleção e reservas, que eu acabei de falar, que entraram e foram importantes. Benzema foi embora. Reservas dos reservas. Benzema, o melhor jogador do mundo, não jogou. Foi embora. Mas muitos que se machucaram, não participou da Copa do Mundo. E não ganharam por um fio, poderiam ter sido campeões do mundo. Quer dizer, é uma geração, assim, jovens, né? Dessa turma dos jogadores importantes, o mais velho sendo o Griezmann, ele vai ter a idade do Messi da outra Copa, 35. O Piperno foi feliz num dos comentários que ele fez, eu até registrei algumas vezes, ele sabe disso, com relação a o futebol francês veio para ficar, não é uma nuvem passageira. Né? E é verdade. Final de 98 para cá. E é verdade. E não é uma nuvem passageira. Então, isso é importante. A gente tem que pensar... Porque a Alemanha e a Itália não tem tantos imigrantes como tem a Inglaterra e a França. Os 25 jogadores da França que atuaram no Mundial, 15 terão menos do que 30 anos na próxima Copa. Né? E eu tenho aqui a lista completa, por exemplo. O craque vai ter 28. O craque vai ter... 27, aqui na nossa lista tá com 27. Que vai ser no meio do ano. Ele vai ele faz com dezembro. Ele faz em dezembro, 27 anos e meio. 27 anos. A França passa por um fenômeno que
até alguém chamou atenção num post hoje, e até falar isso aqui outro dia, esqueci. A França dos esportes com bola, ela é vice-campeã mundial de futebol, 2 finais de Copa seguidas. Ela ganhou o ouro olímpico no vôlei, ela é campeã olímpica de handebol masculino e feminino, e ela formou até time de basquete que já andou fazendo final olímpica, com vários jogadores negros. Então, isso que acontece no futebol, hoje, ele se reproduz em todos os esportes coletivos da França e ela virou potência em tudo. Então não é nuvem passageira, é coisa para sempre, veio, e não é uma geração. A gente está falando do futebol, que de 98 para cá, fez 4 finais de Copa, em 7 fez 4 finais. Ela não fez final quando tinha aquele maluco lá do Domenech, depois de 2002 era o resto lá da geração 98, e o Zidane machuca antes e tal. E aqui no Brasil, foi um time que chegou às quartas e perdeu para a seleção campeã por 1-0. Então, veja, é um fenômeno na França que é um negócio muito sério e não é só no futebol. Então, a gente vai se acostumar a ver francês por muito tempo jogando bem esporte coletivo. De acordo com o jornal francês L'Équipe, o técnico da França deu uma bronca aos gritos aos seus jogadores no intervalo. A gente tem aqui, tá, a fala do Deschamps no intervalo na decisão da Copa do Mundo do Catar. Abre aspas. Precisamos de mais precisão nos passes, mais precisão nas escolhas. Vocês não estão compactos, tem que estar mais perto um do outro. Vocês não estão aí, vocês não estão em nenhuma segunda bola, vocês não estão jogando uma final de Copa do Mundo. Fecha aspas. Você viu primeiro no Instagram, @JovemPanEsportes. E sobre aquilo que falava o Mauro, ó, dos defensores da França, Pavard, em 2026, vai ter 29 anos. Konaté, 26 anos. Koundé, 27, Varane, 33, o Saliba do Arsenal, né, 25 anos, os meias, Camavinga, 23 anos em 2026, Rabiot, 31 anos, Tchouaméni, 26, o Fofana, também 26, dos atacantes, Coman vai ter 30 anos em 2026, na próxima Copa, o Thuram vai ter 30 anos, Mbappé, 27, Griezmann, 35, uma idade um pouco já mais avançada aqui, Dembélé, 29 anos, Colomani, que entrou com personalidade no jogo, 27, e o Giroud vai ter 39 anos, o goleiro Lohri também vai ter 39 anos em 2026, o Mandanda 41 e o Areola 33. Mas e aí, Mauro César, essa bronca do Deschamps no intervalo e com 40 minutos de jogo, a personalidade dele. Tirou o Giroud, tirou o Dembélé, né? Como disse o Vamp ontem, só um personagem que já foi campeão como jogador e agora como técnico tem, né, esse calibre aí para poder tirar jogadores como Giroud e Dembélé aos 40 minutos de uma final de Copa. Ele não pecou por omissão em momento algum, né? E a gente viu essa lista que você leu agora, Pedro, que só o Giroud, que é um centroavante que até fez uma boa Copa, mas não é assim, não é o cara fundamental, né? A França terá um centroavante talvez até melhor que ele até lá, certamente. Um desses Isso que jogadores. vou surgir, né? Vai aparecer gente até lá. Vai aparecer gente até lá. O Mbappé pode virar um centroavante. Como é que vai estar jogando o Mbappé até lá? Talvez ele não jogue mais pelo lado, ele vire como o Cristiano Ronaldo. Jogava pelo lado no centroavante. O Mbappé tem tudo para virar um centroavante. Não é aquele que fica de costa para os zagueiros, não. Um atacante central, mas assim, se movimentando, arrancando com a bola. E a tendência é sempre ele ter que mudar também a forma de jogar, porque ele não vai ter essa força física a vida inteira. Com 28, ele acho que ainda está bem forte, né? Mas chegar lá nos 30 e pouco, ele vai ter que, de repente, se reinventar, mas está muito longe ainda. E o outro é o goleiro, né? O Lloris, que está bem veterano. Até o próprio Griezmann vai ter a idade que o Messi tem hoje. Então, se ele estiver bem fisicamente, tudo, o Griezmann pode jogar a Copa do Mundo com 35 anos. O Messi jogou pra caramba com 35, vai depender da condição dele. Então, assim, você vê que é uma geração, e muitos são muito novos, bem novos, e tendem a evoluir. Então, é uma geração muito rica, né? Muito rica e está muito ligado isso aos jogadores de origem africana, claro, isso aí está na cara. Aliás, até uma coisa que é interessante, li uma matéria muito boa hoje na BBC sobre o fato do time argentino não ter negros, né? Só que nem todo mundo é branco no time da Argentina. Existem outras raças dentro do território argentino, descendentes de índios e outras regiões, só que eles não diferenciam como talvez devessem diferenciar. Nem todo mundo do time da Argentina é descendente de europeus, que eu quero dizer. Porque quem olha assim o time, como não tem nenhum jogador negro, nenhum afrodescendente, digamos, né? Então você fala assim, não são todos brancos. Alguns são descendentes de outras de regiões, outras da Argentina, de índios da região. Na Argentina você vê o pessoal de Buenos Aires, muitos descendentes de europeus, muito diferente do pessoal do norte do país ali, daquela parte mais para cima, ali, mais perto do Paraguai, indo lá para os países mais ao norte da América do Sul.
Mas isso é isso é decisivo para essa mudança que o Piperno falou no futebol francês. Porque desde 98, quando um jogador também de origem norte-africana, o Zidane, é o grande personagem da decisão, e vira o grande craque a partir daí, e muda completamente. A França, até então, o grande momento dela foi 58, que ela foi até a semifinal contra o Brasil. Ela não tinha tido. É impressionante isso. E com o artilheiro marroquino, Fontaine. O Fontaine, que é marroquino, era marroquino. Até hoje, artilheiro, não gosto. Vai ser difícil superar, né? Essa marca aqueles recordes que vão ficar para sempre. Isso... É o teu negócio que eu falei assim da Copa do Mundo, porque quando você vai pra disputa de pênalti, se você bate o pênalti e erra, você é eliminado. Aí conta. Tem que contar pra gol também. Porque fez 9, Mbappé fez 9 e Messi fez 9. Não conta a disputa de pênalti, mas conta pra você sair embora. Tem e lógica. ficar marcado. Bateu o pênalti tem que contar como gol na Copa. Porque ficou o Mbappé com 8, né? E Messi com 7. Mas foi 9-9. 9-8, né? 9-8. Os dois bateram. Não conta agora. Conta pra você ir embora. Tchau. Você dá importância. Não, 9-9 porque ele contou o da Holanda. Onde que o Messi bateu contra a Holanda. Ah, sim, é. O Vamp fez essa contabilidade. Verdade, Aí seria 9-9. Não conta. Deixe seu like aqui no Conta pra canal dar do área. YouTube Jovem Pan Esportes. Vanderlei Nogueira, a gente falando dessa geração da França, né? A França fabricando talentos e em 2026, essa geração que venceu em 2022 vai chegar chegando, né? Ainda vai ter uma boa idade. E a nossa? Como é que vocês acham? A zaga tem que... Já era, né? Tem muita gente jovem. Tá? Piscou na cabeça do Piperno. Endrick. Não, que eu fiz uma brincadeira. Depende da investigação. Um deboche dizendo que em 2026, então, o Endrick ia dar um título mundial pro Neymar. Brincando, claro. Mas o fato é que, assim, o Brasil está revelando, indiscutivelmente, e ela nessa Copa do Mundo já tinha um belo grupo. Assim, você pega as seleções titulares de Brasil, França e, sei lá, Argentina, por exemplo, quem tinha mais titulares em times de grandes ligas era exatamente a seleção brasileira. Assim, não tinha quase ninguém do Brasil jogando em time médio, era todo mundo quase jogando em time grandão. PSG, Real Madrid, Liverpool, etc. O jogo contra Camarões, Piperno, que mudou todo mundo. O ataque era um do Manchester United e 2 do Arsenal. Então, que era Gabriel Jesus e Martinelli. Jogando em time grandão. Agora, aí você vê com o meio campo, Bruno Guimarães e Fabinho. Um do Liverpool e outro do Newcastle. Aí quem jogou no meio, Rodrigo, do Real Madrid. Não, eu acho Antes do jogo, você acha que iria acontecer o quê? Ia ganhar, né? Mas então, eu acho que assim, o principal problema não é nem a formação de jogadores que vão acabar sendo contratados aí por gigantes de grandes ligas. É, principalmente, pensando só no campo. Não estou nem falando de técnico, enfim, de gente, porque eu também sou 150% favorável à vinda até mesmo de dirigentes, gente para comandar a seleção de fora. Mas, enfim, isso é também uma outra utopia. Mas, pensando no que vai acontecer em campo, é fundamental nesses cursos de técnicos que se fazem por aí, ou nas discussões entre técnicos e tal, se discutir a formação de jogador de meio campo, meio-campista de fato. Não a divisão do meio-campista que marca e do meio-campista que constrói. Eu estou falando Modric, Kroos, enfim, De Bruyne, Pirlo, jogador com esse perfil que o Brasil não tem mais. O Brasil vai ter, tem aí o Casemiro, que é um excepcional volante, jogador que marca, preenche espaço, de vez em quando chega, ótimo, beleza. Tem alguns jogadores com vocação para criar, enfim, jogador de meio campo, nisso aí a safra já não é tão generosa assim. Mas eu quero saber o seguinte, quando é que esses caras vão trabalhar, inclusive na base aqui, para ter jogador verdadeiramente meio campo? Esse é um detalhe que está fazendo muita diferença nas seleções brasileiras. Não tem uma fartura, né? Não. Quem é o Modric do Brasil? Quem é o De Bruyne do Brasil? E não estou falando de hoje, não. Estou falando de muito tempo para cá.